Boa noite. Hoje nós queremos abordar na nossa postagem a seguinte pergunta: você está presente nas suas relações? Essa parece uma pergunta boba, né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é claro que eu estou presente. Se eu tenho um relacionamento com um colega de trabalho, eu estou lá junto com ele e estou presente. Mas não, na verdade não é tão simples assim. Em geral, essas perguntas que parecem bobas e que parecem que a resposta parece evidente são as perguntas que fazem a gente pensar mais. E essa é uma delas. Vamos pensar no que a gente considera estar presente com alguém. O humano se caracteriza por estar dentro de um mundo com o qual ele se relaciona. Nós nos relacionamos com todas as coisas que fazem parte do nosso mundo. Nós nos relacionamos com a nossa escova de dente, nós nos relacionamos com o nosso ônibus, nós nos relacionamos com a série que a gente assiste. O que quer dizer relacionamos? Quer dizer que nós estamos presentes, né, observando essas coisas ou utilizando essas coisas, e essas coisas estão fazendo um efeito sobre nós, não é? Então, isso que se chama relação. Existe uma via de duas mãos. Vai e volta. Uma relação. E as relações, o humano, o ser humano, ele se caracteriza por ter um mundo dentro do qual ele se relaciona a maior parte do tempo. Na verdade, todo o tempo. Porque mesmo quando ele está dormindo, ele está sonhando. E nos sonhos, ele está em contato com coisas que ele viveu dentro desse mundo. Ou com coisas que tem a ver com lembranças ou mesmo conflitos que ele está vivendo e que aparecem de uma maneira figurada no sonho. Então, a gente está sempre em relação com o mundo. E com os outros seres humanos, a nossa relação, na verdade, o fundamento da nossa relação é que ela é uma relação diferente do que a relação com as coisas. Se eu ponho um prato de sopa na minha frente, eu me relaciono com ele, porque eu vou tomar o prato de sopa. Mas eu não estou preocupado com o que o prato de sopa sente. Não estou aberto ao que ele vai dizer sobre mim. Não estou aberto a opiniões que ele tenha sobre coisas que eu penso e que podem ser diferentes de mim. E não estou aberto a escutá-lo naquilo que ele traz. Como foi o dia dele, ou um sofrimento que ele está vivendo, ou uma expectativa que ele tem, porque ele é um prato de sopa, ele é uma coisa. Então eu tenho uma relação que é chamada, a relação já foi chamada por um grande filósofo existencial, Martin Buber, de eu-isso, que a gente pode chamar a nossa relação com um objeto. Com uma pessoa, fundamentalmente, a nossa relação é diferente. Por que eu digo fundamentalmente? Porque apesar dela ser diferente nos seus fundamentos, ela também pode acontecer de outra forma. Então, eu também posso me relacionar com uma pessoa como se ela fosse um objeto. Mas vamos falar primeiro da relação fundamentalmente humana. Essa é uma relação onde eu me disponibilizo enquanto pessoa inteira. Então eu estou lá não só com o meu corpo, estou lá não só ouvindo, eu estou lá olhando, sentindo o que essa pessoa transmite para mim e aberto a perceber o que essa pessoa está vivendo, o que ela pergunta para mim, ou qual que é o pedido dela para mim. Eu estou aberto a isso. E, ao mesmo tempo, estou percebendo que eu produzo um efeito sobre ela, dependendo da maneira como eu estou presente. Se eu estou presente de uma maneira agressiva, tal, essa pessoa ela não vai sentir muita vontade para falar dela mesma ou para fazer uma pergunta, por exemplo. Se eu estou presente de uma maneira irônica, se eu estou presente de uma maneira sarcástica, imagina, que bobagem, a pessoa também não vai se sentir acolhida naquilo que ela tem a dizer. Então, o jeito que eu estou dentro da relação com outro ser humano interfere em como ele está se sentindo. E o jeito que ele está se sentindo interfere comigo. Então, quando eu estou numa relação com um outro ser humano, eu tenho que estar aberto. Aquilo que vai vir dele para mim, aquilo que ele vai trazer para mim como pergunta, como pedido, como sentimento, e tenho que estar atento também no efeito que eu estou produzindo sobre esse ser humano. Portanto, muitas vezes a gente está com alguém próximo,
mas a gente não está presente naquela relação. Se eu estou do lado de uma pessoa no banco do metrô e eu estou no meu aplicativo e estou com a minha cabeça lá longe, ou num joguinho, ou numa notícia, tal, eu não estou em absoluto sensível à presença de um ser humano ao meu lado. Às vezes, se me perguntarem 5 minutos depois de eu descer do metrô como era a pessoa que estava dominando, eu nem vou saber. Porque ou eu nem olho, ou eu nem considero aquela pessoa como alguém que esteja vivo ali, que pode estar sentindo alguma coisa. Há casos extremos onde pessoas infartam dentro de metrô sem que o seu companheiro de banco perceba. Ele só percebe quando entra a equipe do resgate, do SAMU. Parece estranho? Acontece. Porque é possível para nós estarmos num lugar sem estar abertos em absoluto a nada do que acontece com alguém que está do nosso lado. Por exemplo, muitas vezes, né, na vida familiar, eu estou ouvindo meu irmão falar, mas eu estou com a cabeça em outro lugar. Então eu estou pensando, puta que saco, esse irmão de novo falando aquele mesmo assunto, e aí eu estou pensando no que eu preciso fazer depois, ou estou pensando o que eu vou fazer nos próximos meia hora, depois que ele parar de falar, e tal, e aí eu percebo daí a pouquinho que eu não estava prestando atenção em nada, né? Aí eu dou uma disfarçada, ele fala alguma coisa e falo, não, é verdade, é isso mesmo, tal. Eu estou tratando o meu irmão como um objeto que fala, né? Que não necessariamente o ser humano, né? Um papagaio também fala, é um rádio, né? Então eu estou tratando ele como um objeto. Isso tem implicações muito sérias, porque nós podemos viver relações humanas, afetivas, como uma relação conjugal, como uma relação pai-filhos, como uma relação mãe-filhos, como uma relação filhos-mãe, ausentes por anos, presentes apenas com o corpo. E tratando quem está em volta da gente como objetos. E às vezes eles nos tratando como objetos também. Recentemente eu fui almoçar com minha mulher e aí numa mesa próxima tinha uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, aparentemente um adulto jovem e 2 adolescentes. Cada um deles estava num dispositivo eletrônico, cada um deles estava no celular e um num tablet. Eles estavam presentes ali naquele momento? Eles estavam sabendo o que acontecia com as pessoas em volta? Não. Os corpos estavam presentes. E eles estavam se tratando mutuamente como objetos, tão significativos como os pratos da mesa. Isso, às vezes, traz problemas muito sérios. Mais sérios, ou talvez tão sérios quanto viver ausente dentro das nossas relações familiares, amorosas, profissionais. Se eu, enquanto profissional de saúde, me aproximo de um ser humano que procura a minha ajuda, vendo ele como uma coisa, por exemplo, esse aqui é uma coisa que fala alguns sintomas e que aí eu tenho que pensar qual remédio que eu dou para passar esse sintoma, e eu faço uma receita para essa coisa que fala e ela vai embora. Não estou muito preocupado com quem é essa pessoa, como ela está se sentindo, ou o que é o sonho dela. Eu não estou preocupado, na verdade eu não estou nem querendo muito assim, quero que ela fale logo. Eu estou tratando essa pessoa como uma coisa que fala, e a minha relação com ela não é uma relação de disponibilidade, eu não estou presente lá, eu estou, na verdade, com a cabeça em algum outro lugar, eu estou presente lá só com meu corpo e uma função muito básica, cognitiva, de ouvir e reconhecer padrões e a partir desses padrões pensar em determinadas soluções, como medicações e tal. Eu estou... não, em absoluto, não estou com essa pessoa. Isso muitas vezes é estimulado, inclusive, né, pela nossa realidade. Por exemplo, existem situações onde o sistema de saúde cobra que a gente atenda um paciente em 15 minutos. E muitas vezes em 15 minutos não dá tempo da gente se colocar presente, respirar, deixar a pessoa à vontade. Se você tentar fazer isso, a hora que ela está ficando à vontade, acabou, né? E muitas vezes o próprio sistema de saúde estimula que a gente faça isso. Os convênios, né, que com seus pagamentos baixos fazem com que a gente precise, para ganhar uma grana digna, que a gente atenda um montão de gente, eles também estimulam que a gente faça isso.
que a gente trate as pessoas que estão lá como coisas. Existe um tema que está muito em pauta no momento, que é o tema das mídias sociais. As mídias sociais favorecem e intensificam o processo onde nós tratamos as pessoas como coisas. Mas essa conversa fica para uma outra conversa, para deixar você curioso para você assistir a nossa próxima postagem. E, por favor, não perca a nossa postagem no domingo, que vai ser a postagem em homenagem ao Dia das Mães, onde a gente vai falar um pouco, homenagear um pouco e falar um pouco sobre a maternidade, o ser mãe. Boa noite e aguardo os comentários e as perguntas. Até!